Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí a esse tema. O tema de hoje será sobre supraharmônicas, um assunto que vai mudar completamente aí o rumo da qualidade de energia, porque é um assunto relativamente novo, não é? Bom, esse tema aí é um tema que é para ser falado aí em bastante tempo, mas o tempo que a gente tem é curto. Então, nós vamos fazer um breve overview aí, tá bom? Bom, esse tema supraharmônico é muito pouco conhecido, né? E vai mudar bastante aí o rumo da qualidade de energia. Por quê? Porque hoje em dia é muito pouco detectável por falta de equipamentos que consigam ter uma taxa de amostragem suficiente para que as pessoas possam, primeiro, capturar essas frequências mais altas e assim a gente saber aonde está se trabalhando, né? As supras harmônicas, os equipamentos normais de qualidade de energia, normalmente eles acabam medindo até a 50ª ordem, isso dá 3 kHz aí em 60 Hz ou 2.500 Hz em 50 Hz, né? Mas a faixa que ocorre as supras harmônicas é de 2 a 150 kHz. Então, para fazer a captura dessas formas de onda, é necessário um equipamento com uma taxa de amostragem muito maior, né? E esses equipamentos, pouca gente ainda tem e pouca gente consegue detectar esse tipo de fenômeno, né? Esse tema também é muito novo, porque, assim, comparado dentro da engenharia elétrica, né? O que que são as supras harmônicas? As supra-harmônicas é um termo usado que foi introduzido a primeira vez na reunião geral do PES, Power Energy and Systems, em 2013, em Vancouver, lá no Canadá, né? Costa Oeste, né? Uma cidade praiana, já tive lá, numa conferência do I3E. Em resumo, são harmônicas de tensão e corrente de elevada frequência, normalmente entre 2 e 150 Hz. Quais são as fontes dessas supra-harmônicas, né? Vou falar aqui de alguns, né? E os mais importantes. Cargas retificadores em geral ativas, né, e fontes chaveadas. Inclui-se aí inversores active front-end, estações de carregamento veicular para veículos elétricos e outros carregadores de baterias, PCs, iluminação de LED, eletrônicos de consumo, de residência e outros equipamentos domésticos, especialmente de fator de potência corrigido, né? Inversores também usados em sistemas de energia alternativos também geram as supraharmônicas. Sistemas solares fotovoltaicos, sistemas eólicos, sistemas de armazenamento de energia à bateria. Isso também é relativamente novo, chama BESS, Battery Energy Storage Systems. Hum? As UPS, Uninterruptible Power Supplies, e os filtros harmônicos ativos, né? Então, os filtros harmônicos ativos e os filtros de potência ativos, né? Então, todos esses filtros ativos também geram aí as supraharmônicas, né? As supraharmônicas são medidas
de modo comum, normalmente. Isso significa que é medida entre fase e terra, né? E essa faixa de frequência de 2 a 150 kHz, existem limites para os quais você pode ter essas intensidades aí de supraharmônicas, né? Normalmente é medida em dB, né? De 3 a 9 a 140, de 9 a 30 129 a 122, de 30 a 50, de 122 a 119, e de 50 a 150 kHz é de 113 a 89 dB. Então, esses equipamentos que têm essa taxa de amostragem elevada, então eles vão colhendo as amostras durante a medição e os Power Quality Analyzers normalmente têm software de análise que tem que fazer com que essas amostras capturadas fiquem abaixo dessa curva aqui, certo? Quando isso acontece, está dentro dos limites, de supraharmônicas, né? Bom, para se conseguir fazer então essa medição, são necessários Power Quality Analyzers de elevada taxa de amostragem. Um dos exemplos é o PQBox 300, o qual a Engie Power é representante exclusivo aqui no Brasil, né? Do fabricante a Eberle, fabricante alemão. E as características desse equipamento aqui estão apresentadas, né? As principais estão apresentadas nesta tabela aqui. Vocês vejam que a taxa de amostragem é de 409,6 kHz. Então, é um número bem alto aí, né? Muito bem. Bom, e para mitigar esse problema das supraharmônicas, como são frequências altas, e nós sabemos que em sistemas elétricos as reatâncias indutivas variam linearmente com a frequência, quanto mais alta a frequência, é, mais alto vai ser a impedância imposta, por transformadores, cabos, né? Então, para mitigar esse problema, nós temos algumas soluções que são de longo prazo e de curto prazo. As de longo prazo envolve o próprio projeto do equipamento, a fim de que, na sua emissão, ele tenha uma imunidade e uma impedância de entrada projetada de maneira a minimizar esses valores aí, né? Então, esse diagrama de blocos aí eu tirei de uma monografia de mestrado da Temu Nahi, né? E então tem a fase de projeto, tem uma fase que também pode-se atuar em termos de regulamentação, os limites, as normas e os limites de emissão, né? E o desenvolvimento de materiais, né, que permitam frequências mais altas, né? O grande problema das superharmônicas é que, quando ela começa a viajar para o sistema, o primeiro transformador que ela encontra, ela bloqueia essas superharmônicas, então ela vai ficar circulando naquele nível de tensão que ela tinha sido gerada aí. E aí começa a dar interferência nos outros equipamentos do sistema. E as soluções de curto prazo seria a modificação do sistema elétrico,
adicionar fontes de frequência, adição de filtros e modificação de instalação. Bom, como vocês sabem, estas supra-harmônicas são um assunto que, embora seja relativamente novo, não dá para falar num tempo tão curto. Então, a semana, segunda-feira, a terça-feira, inicia-se aqui terça-feira agora, vai iniciar um treinamento de qualidade de energia, no qual nós falamos sobre esse tema com um pouco mais de profundidade. Aqueles que se interessarem, né, bastam entrar em contato com treinamentos@engepower.com para você receber informações adicionais sobre este tema. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês comecem a aprender mais com esses temas novos que vão ser problemas, vão gerar problemas nos equipamentos, em outros equipamentos, carregadores de carro e no sistema elétrico em geral. Então, fiquem com Deus, obrigado aí pela paciência e espero que tenham gostado do tema. Até mais.